Secretário, te fala de tecnologia, né? Brincamos da junção do café e tudo mais. Mas acho que uma grande questão, acho não, eu tenho certeza que a tecnologia não se faz sem pessoas. Com certeza. A tecnologia é um facilitador, né? Ela, na verdade, ela nos permite fazer mais. É que nem a roda. Ela não vai me definir a rota, mas ela vai me permitir chegar lá mais rápido e de maneira mais eficiente. A questão toda que hoje está se buscando é para onde que essa tecnologia tem que nos levar, né? Ou seja, onde é que nós vamos chegar, secretário? Isso, quais são os valores sociais que a gente quer promover? A gente até está trabalhando muito numa ideia de criar um arcabouço aí para cidades inteligentes, mas a gente está dizendo que tem 3 níveis. As cidades conectadas, aquelas que começam a conseguir ter instrumentos para medir o que está acontecendo dentro delas, internet das coisas, sensores. Isso é um primeiro nível, é como se a gente tivesse tato, né, mãos. A gente tem as cidades inteligentes que começam a tomar decisões baseadas em dados. Então, no momento que eu tenho um monte de dados, eu consigo começar a organizar isso, usar a inteligência artificial, usar mecanismos para poder tomar decisões baseadas em evidências. Mas não basta só tomar decisões baseadas em dados, eu tenho que saber para onde que eu quero que essas decisões me levem. E aí está falando das cidades sábias, né? Ou seja, das cidades que entendem seu propósito, entendem o que elas sabem como devem conduzir o processo. E tomam as decisões naquela direção, né? Aonde vai chegar a tecnologia? Você tem uma ideia? É difícil de saber, né? Ou seja, a gente vê que a gente está chegando num momento em que a gente está construindo tecnologias que geram mais tecnologia, né? Antes ela está um pouco limitada pela capacidade humana de pensar coisas diferentes. Não é à toa que muitos dos avanços tecnológicos eles são inspirados nos filmes, né? Se a gente for pensar, carros elétricos, sim, interfaces digitais, robôs, tudo isso começou muito mais na imaginação humana, do que na realidade. Nos filmes, nos livros, e depois a gente foi construindo os caminhos para fazer daquelas tecnologias algo real nas nossas vidas, né? O próprio intercomunicador do Star Trek hoje é quase o nosso celular, né? Tu faz GPS, música, som, comunicação à distância, monitoramento da saúde. Tá olhando tua câmera em casa, lá no outro lado. Câmera em casa. Então, assim, acontece muito isso, né? A gente projeta a nossa imaginação e depois a gente vai construindo um caminho tecnológico para poder... às vezes demora um pouco mais, às vezes a gente não percebe que mirou um pouco longe, né, do que a gente queria. Mas a questão toda é que agora a gente tem essa convergência da conectividade de alto padrão, da internet, da robótica, da inteligência artificial. Isso começa a colocar fronteiras que é difícil até imaginar onde é que a gente pode chegar, né? Um reordenamento social profundo. Pois é, eu comentei essa frase quase que todos os programas do Café com Bytes aqui na Feira Brasileira do Varejo, que, não tem lugar melhor para se falar que é no meio do varejo, que é aqui que acontecem as coisas, as compras, às vezes, então tu mistura tecnologia, tu mistura relações humanas. É uma jornada totalmente diferente hoje, a jornada do consumo, né? Ou seja, sim, não é mais como era antigamente, mas tu tinha que ir à loja. Isso. Hoje não, hoje a loja tem que ir até você, senão ela não vende. Antes eu tinha que ir a cada loja especializada, né? Se a gente for voltar um pouco atrás, a gente depois começou a clusterizar isso e criar os lojas de departamentos. As lojas de departamentos, ou seja, concentrar a experiência de compra de tal maneira que eu pudesse ter uma gestão maior disso. E agora a gente digitalizou isso de uma tal maneira que nos Estados Unidos, por exemplo, existem shoppings abandonados, né? Que estão buscando outro tipo de utilização, como escolas, como inovação, porque esses espaços já não são tão necessários. Aliás, os Estados Unidos foi um dos países que o varejo teve mais que reinventar, né? A gente tinha aqueles grandes blocos comerciais típicos de lá, que hoje acabam sendo espaços vazios, porque a maior parte das pessoas, ela primeiro vai fazer uma consulta digital, ela ainda quer... E é engraçado, né? Alguns anos atrás a gente imaginava que tudo se transformasse para o digital. Agora a gente percebeu que vai ser uma coisa muito mais digital, que as pessoas também querem um pouco de experiência, né? Elas querem tocar em algumas coisas. Elas usam o digital para poder entender, ampliar as prospecções, muitas vezes entender as especificações, comparar preços, mas elas ainda querem uma experiência de alguém te conversando, alguém te atendendo, de tu poder tocar em algumas coisas. Então a gente até está entendendo muito essa lógica pós-pandemia, de que sim, a gente fez um grande mergulho digital, mas precisa muito mais coisas híbridas. Isso é extremamente importante. Falávamos então que a IA, ela vai substituir muitas coisas, mas ela não vai substituir as pessoas, e sim as pessoas que sabem lidar com IA vão substituir algumas outras coisas. Ela não substitui as pessoas, ela substitui funções. Hoje em dia seria
ilógico pensar numa telefonista de fio como aquelas antigas, ou alguém para acender, né, lampiões a gás na cidade. Né? Ou seja, algumas funções elas são naturalmente superadas por ciclos tecnológicos. E aí entra muito o papel do governo de ajudar essas pessoas a encontrar novas posições, requalificação, novas formações, começar a estimular os jovens a entender como é que eles podem gerar novos negócios a partir das novas tecnologias. Hoje é super importante a gente trabalhar com inclusão digital. Por quê? Porque boa parte dos novos negócios, dos influencers até o pessoal que está desenvolvendo apps aqui para o nosso varejo, ou que está desenvolvendo apps para o streaming ou para soluções digitais dentro dos governos, eles precisam ter alguma habilidade, né, digital, eles precisam ter a capacidade de transitar nesse espaço que é hoje, como a gente disse, né, meio híbrido, meio físico. Muito diferente, né? Entre o físico e o digital, né? Secretário, pra gente encerrar o nosso papo aqui é bem rapidão, depois vou entrar em outra gravação. Daqui a 5 anos, como é que nós vamos estar? Nós vamos estar ainda com mais tecnologia, né? Nós vamos estar com as agentes inteligentes já completamente embebidos em todas as nossas rotinas diárias. E talvez a gente tenha começando a discutir o papel da criatividade, né? De como o ser humano vai ter que ter uma capacidade. A gente vai chegar na época do no-code em termos de muitas das nossas atividades, ou seja, muita coisa rotineira vai estar sendo feita pelas máquinas, pela automação, e a gente vai ter que estar discutindo essa camada maior do propósito, do bem-estar, da jornada de experiência, da usabilidade. Eu acho que muito do esforço humano vai ter que estar voltado para entender como é que a gente usa as máquinas, usa toda a tecnologia que a gente vai ter para gerar jornadas que nos deem mais saúde, mais alegria, mais qualidade de vida, mais capacidade de encontrar o que a gente quer e até mesmo, né, se comunicar de uma forma totalmente ampla. Essa amplitude não tem fim. Não tem fim. Ou seja, nem as estrelas são limite, né? Ou seja... Isso é extremamente importante. Obrigado, secretário Luiz Pinto. Valeu, Café com Bytes, né? Ou seja, parabéns aí pela criação da confraria e que continuem aí jogando luz e transmitindo para as pessoas um pouco dessa onda inteira, que gera muita ansiedade, a gente sabe, mas que é o futuro aí. E eu te espero lá na próxima confraria. Tamo junto. Valeu.